Mulher negra, de quem você tem dependido? De você mesma? Do seu trabalho? De um relacionamento que está te esgotando fisicamente? De quem você tem dependido? O nosso vídeo de hoje é uma reflexão que eu estava meditando sobre o quanto nós, mulheres negras, somos ensinadas constantemente a ser a guerreira Xena. Você sabe, aquela personagem que você assistia quando era pequenininho ou não sei, que lutava contra todos, contra todos, que era durona, que raramente chorava, que raramente mostrava a sua vulnerabilidade, que tinha que dar conta de todas as coisas o tempo todo, porque aquela outra personagem lá, a lourinha que eu esqueci o nome, era sempre frágil, né? A fraca, e a Xena ia lá e resolvia as coisas. E nós, mulheres negras, somos ensinadas desde muito pequena a cuidar de tudo e de todos. É a menina que cuida da irmã mais nova, dos irmãos mais novos, que ajuda financeiramente o pai. Então, ser vulnerável, muitas vezes, não é nos ensinado. Mas você já parou para pensar que isso não é uma qualidade? Não é uma força? Você sempre ter que ser forte o tempo todo? Mulher negra, você tem se permitido ser vulnerável? E enquanto você medita sobre essa pergunta, sobre se permitir ser vulnerável, sobre se permitir pertencer ou depender de algo ou alguém, eu quero falar para quem não conhece o que é o Projeto Balaia. O Projeto Balaia é uma iniciativa que tem como objetivo levar a palavra de Deus para você, mulher, de uma forma descontraída. É uma mensagem de uma mulher negra para você, mulher negra, sobre a palavra de Deus. Então, se você está acompanhando o canal e está gostando dos vídeos, se inscreve, curta, compartilha ou manda esse vídeo para aquela guerreira Xena que você conhece. Agora que eu já te dei tempo para meditar sobre você ser vulnerável, se permitir ser vulnerável, eu gostaria de lançar para você uma bomba, né? Que talvez você já saiba ou já desconfiava. Essa questão de não conseguir ser vulnerável, ela não é uma força. Ela é, na verdade, um fruto da escravidão. Porque vamos relembrar, eu sempre falo isso no vídeo, né? Quem eram nossas antepassadas? O que elas passaram? Porque já existe comprovação científica que fala que nossas células, o nosso sangue, os nossos neurônios, eu não sei falar o termo científico, ele tem registrado aquilo que aconteceu com nossos avós, com as nossas mães, com os nossos tataravós. Ou seja, o nosso corpo hoje tem a história do que aconteceu com os nossos antepassados no dia de ontem, no passado, na história. Então, quem eram as nossas antepassadas? Eram mulheres que tinham que ser fortes o tempo todo. Eram mulheres que tinham que dar conta de tudo, porque elas não eram vistas como mulheres, e sim como força de trabalho. E muitas vezes, hoje, nós, apesar de ter tecnologia, ter estudo, ter o conhecimento da palavra, porque existem mulheres negras que conhecem a palavra, mas que ainda não aprenderam a descansar em Deus, a se verem como mulheres e não como uma máquina produtora, como algo que tem que ser, tem que produzir para ser amada, entende? Para ser aceita. Isso acontece por causa das raízes históricas. E o que é mais louco disso tudo, mulher negra, e é de certa forma até contraditório, enquanto as nossas células, o nosso corpo, aquilo que foi contado sobre nós, nos ensina a ser independente, a nunca depender, a nunca pedir ajuda, a sempre dar conta de tudo, o contraditório disso tudo é que em algumas partes somos super autossuficientes e acabamos nos relacionando com pessoas que não têm essa autossuficiência e queremos ser a salvadora, ser aquela que cuida, aquela que trata bem, aquela que tá bom, não tá ok, mas eu vou dar conta porque eu consigo sustentar essa família, eu consigo sustentar esse lar. Isso é tão contraditório, né? Para algumas coisas, auto-independente, a Xena. Para outras, se submeter a relações desiguais por causa desse fator histórico, por causa desse fator biológico. E porque também não fomos ensinadas
a ser mulheres, a serem amadas. Então, enquanto para alguns aspectos somos ensinadas a nunca depender, em outros acabamos nos colocando em relações de dependência emocional. É uma faca que corta apenas para o nosso lado e que usamos de forma automática. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso. Eu mesma nunca tinha refletido sobre isso. Porque, por exemplo, eu sempre quis dar conta de tudo, porque eu sempre fui altamente independente, porque pedir ajuda para alguém era algo tão difícil para mim, sabe? Chegar e falar para a pessoa, olha, eu preciso que você me ajude. Não conseguia, assim, falar que precisava de ajuda. Inclusive, quando eu fui contar para Deus os meus sonhos, quando eu finalmente tive coragem de contar para Deus os meus sonhos, eu tinha o quê? 29 anos, é a idade que eu tenho. Eu falei para Deus, eu não vou contar o meu sonho, né? Deus, eu tenho esse sonho aqui. Eu quero esse sonho. E eu falei, eu me senti livre por ter falado, mas eu queria resolver e queria pegar esse sonho sozinha, sabe? Eu queria dar conta. Falar para o meu pai, que era Deus, que eu queria esse sonho, foi um desafio. Porque eu estava sempre nesse automático de nunca depender de ninguém. A Xena, certo? E você, mulher negra, não precisa. Sabe por quê? E aqui eu quero fazer um recorte com você da palavra de Deus, porque a gente fala dela, a Bíblia, né? Quando você vai no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o próprio Deus ele fala assim: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ter os seus projetos, de você ser essa mulher autossuficiente, essa mãe guerreira, essa profissional excelente, essa mulher que se doa demais nas relações, antes disso tudo, Deus, ele já te conhecia. E ele já te conhecia quando você estava no ventre da tua mãe. E ele te amou. E por que eu falo esse versículo para você? Quando você vê um pouco de psicologia, que eu gosto também de estudar, na verdade eu sou fanática por estudar cérebro humano, sempre gostei. Eu tenho vários livros que falam sobre como funciona o cérebro humano. E acho que isso foi Deus que colocou no meu coração, porque isso foi me ajudando a entender como o racismo mexe no nosso cérebro, sabe? E nesses livros, né, que eu estava lendo e pesquisando também, que eu gosto de pesquisar sobre o cérebro humano, foi falado um efeito psicológico sobre o abandono paterno na mulher. Eu não sei se você sabe, mas quando a figura paterna, a figura do seu pai, mulher negra, ela é muito importante para a sua formação psicológica e como você se vê no mundo, como você se coloca. Uma menina negra que teve um pai presente, ela não vai ter problema de confiança, ela não vai ter problema de impor limites, ela não vai ter atração por homens indisponíveis. Então, dificilmente essa mulher negra que teve um pai presente vai entrar em uma relação que há dependência emocional, que é aquilo que estamos falando aqui no Projeto Balaia. Por quê? Porque no nosso cérebro, o nosso pai é o nosso primeiro amor, é a primeira figura de homem que você tem na sua vida. Mas quando você olha para o Brasil e para o racismo estrutural, a realidade de muitas mulheres negras é que o pai é ausente. Seja aquele pai que está lá nos dados de pesquisas, né, que foi comprar o cigarro e não voltou, que é o pai fisicamente ausente, mas também tem aquele pai que está presente fisicamente na casa, mas que não tem uma relação emocional com aquela filha, né? Que é o estou aqui, mas não estou. Que no caso foi o meu, né? O meu pai. Que eu amo hoje, tem uma relação muito boa, mas durante a minha infância e juventude eu vi o meu pai distante da família, sabe? Do tipo de ter um Natal, tá a ceia posta na mesa, todo mundo lá esperando ele chegar, e ele chegar e sentar no sofá e mandar a gente comer sem ele, sabe? Não porque ele não nos amasse, mas porque ele não sabia passar esse amor. Então estava lá, mas não estava.
entende? E eu amo meu pai, tá, gente? Eu tenho uma relação muito boa com ele. Só que eu percebi isso também na psicologia e com o meu médico, conversando com ele. E essa ausência de pai, né, de um pai que nos ensina a depender, porque, por exemplo, você já teve a experiência, mulher negra, de pedir algo pro seu pai e ele lá te dá? Eu raramente tive coragem de pedir pro meu pai biológico alguma coisa, sabe? Eu ia lá e fazia, porque eu via minha mãe fazendo as coisas e eu digo, eu vou fazer também, não vou pedir nada pro meu pai. Então, essa experiência de pedir pro pai, eu não tive muito na minha adolescência. Até hoje, na fase adulta, quando eu peço algo pro meu pai é porque já tá lá no limite, né? Mas agora eu já falo mesmo, pai, olha, isso aqui me dá. E ele manda. Mas antes, muito mais. Antes de conhecer Jesus, é muito mais essa distância de se abrir pro próprio pai. Mas entende? Não sabia depender, não sabia colocar no lugar de vulnerável, no lugar de pai. Talvez por isso eu falo tão abertamente isso com vocês, né? Sobre saber depender. E quando nós vamos nos relacionar com Deus, que aqui é a mudança de chave, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que ele me pediu, quando eu recebi o Espírito Santo, foi que eu aprendesse a depender dele. Nossa, meninas, pra mim isso foi muito difícil. Num nível, vocês não têm noção. Eu sou o tipo de pessoa que eu coloco no papel as minhas metas, eu coloco o que eu vou fazer para conseguir essas metas, eu faço cálculos, eu junto a economia sempre para quando chegar a dívida já ter o valor para pagar. Então eu sou essa pessoa muito programática. E quando se é assim, né, que também é uma característica do meu autismo, mas quando se é assim, eu não gosto de imprevisibilidade e gosto menos ainda de depender. E quando ele me pediu isso, era mais fácil ele pedir, sei lá, não sei, vai para a África, vai para o Afeganistão, leva 5 sacos de cimentos nas costas. E eu faria isso com um sorriso no rosto, porque me virar sozinha sempre foi natural para mim. Mas quando ele me pediu para depender dele, eu fui resistência, né? Esse versículo que eu li para você, em Jeremias 1, versículo 5, ele falou comigo fortemente no início da minha caminhada, sobre ele me conhecer, antes mesmo de eu nascer. Por isso que ele me pediu algo que era muito difícil para mim, depender dele. E teve uma ocasião muito especial que ele me pediu uma oferta e eu dei essa oferta. Só que eu queria muito fazer o quê? Fazer trança no meu cabelo. Ai, gente, vocês sabem, mulheres negras, quando você faz uma trança, você muda até sua personalidade. E eu fico em um nível assim insuportável. E eu fiz essa oferta, mas eu fiquei sem minha trança. E eu acordei assim, tipo assim, muito chateada, não queria me olhar no espelho. E Deus me perguntou assim, você sabe depender de mim mesmo? Você sabia que eu posso te dar a tua trança? E eu pensei comigo, o dono do universo se preocupar com uma trança de cabelo? Tá. E aí eu fui fazer compras. Tinha sobrado da economia, eu fui fazer compra aqui no mercado perto de casa. É que eu tô te ensinando como Deus cuida de você, tá, mulher negra? Você vai ter experiências assim. E eu fui fazer essa compra no mercado. E eu normalmente vou no automático, que é a caixa automática, porque eu não gosto muito de ficar conversando com as pessoas no mercado. Mas nesse dia eu fui em uma caixinha que tinha uma pessoa atendendo, e é uma mulher negra. Ela falou assim, nossa, como você é bonita e tal. E eu, não, legal, tal. Você quer ser minha modelo? E eu digo, não. Modelo de quê, moça? Ela, de trança. Mesmo eu querendo muito trança, eu não tive a coragem de pedir para Deus. Mas ele, como meu pai, me conhecia tanto, me conhece tanto, que ele foi lá e usou uma menina que nem me conhecia para me chamar para ser modelo, para colocar tranças no meu cabelo. Mulher negra, essa dependência que a gente coloca em Deus, ela nunca é frustrada. Depender de pessoas, depender de instituições, do seu status, do seu trabalho, pode ser algo que sustenta o teu ego.
Porque uma mulher negra bem-sucedida é incrível, é revolucionário. Mas uma mulher negra bem-sucedida que depende do Todo-Poderoso é super revolucionário. Porque quando você coloca Deus na figura desse pai que faltou para você, ele te conhece desde o ventre da tua mãe. E ele cuida de você de uma forma que não tem como mensurar. Então hoje, o desafio que eu quero te fazer dessa semana, do Projeto Balaia, que a gente está falando sobre dependência emocional, e normalmente eu coloco um desafio. O desafio que eu quero colocar para você é: coloque uma demanda sua na mão de Deus. E não faça nada, não se movimente. Não, Laila, eu tenho que... Não faça nada. Coloca na mão dele e veja Deus cuidar de você. Porque às vezes a gente quer fazer tudo no nosso tempo, quer tudo agora, e a gente acaba que não deixa Deus ser o nosso pai. E é importante você aprender a depender de Deus agora, porque quando você aprender a depender dele, ele vai te ensinar a você a se amar de um jeito que ninguém nunca te amou. E isso vai ser a virada de chave para você nunca mais entrar em uma dependência emocional de pessoas. Porque quando você depende do dono do universo, você começa a ver pessoas apenas como pessoas. Elas podem falhar com você. Quem não pode falhar com você é você. E quem não falha com você nunca também é Deus. Então, faça esse desafio. Coloca no papel, não sei, naquele caderninho que eu te falei. Deus, eu preciso disso. Eu dependo do Senhor para isso. Espera, ore. Tem um livro que eu vou recomendar para você. George Muller, Um Exemplo de Fé. Eu leio e releio esse livro o tempo todo, porque ele tem me ensinado muitas coisas. Depois você vê. Ele foi uma pessoa que cuidava de orfanatos só com a oração, sem nenhum recurso. Então ele dependia 100% de Deus. E Deus proveu. Então ele ensina você a depender de Deus. Muito. Então se você pode adquirir esse livro aqui, adquira. Inclusive ele fala sobre casamento aqui, para terminar o vídeo. Ele fala sobre depender de Deus até para escolher o cônjuge. Porque ele queria muito ser missionário. Ele queria muito pregar a palavra de Deus. E ele entendia que se ele se unisse com uma pessoa que não estava alinhada com aquele propósito, aquela missão iria morrer. Então ele dependeu de Deus para escolher o seu cônjuge. E eu acredito que você, mulher negra, tem que fazer isso também. Tá bom? Caiu alguma coisa aqui na minha casa, vocês viram, né? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu oro para que nós, mulheres negras, venhamos aprender a depender do Senhor, de verdade, e confiar no Senhor. Porque, Senhor, nós não somos a história, nós somos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Que venhamos depositar nossa confiança em Ti todos os dias. Amém? Esse é o vídeo de hoje, Projeto Balaia. Deus te ama muito, se cuida. Tchau!